Muito boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Procuradora, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e faria desde já colocava a primeira questão. A Sra. Procuradora afirmou aos jornalistas, por volta de outubro de 2018, o que importa, e cito, o que importa é que o Ministério Público prossiga o seu trabalho, que as investigações sejam levadas a cabo com rigor, determinação e seriedade e serenidade, e é isso que com certeza vai acontecer nesta investigação ou noutra. Acha a Sra. Procuradora que, ou sentiu o Ministério Público em algum momento que a sua missão fosse dificultada neste processo? Sr. Deputado, aquilo que eu posso dizer é que neste como noutros processos o Ministério Público, enfim, capacitado que está para desenvolver a direção dos inquéritos com a tal serenidade a que eu aludi nessas declarações, naturalmente não se terá perturbado, enfim, em termos tais que tenha deixado de desenvolver essa sua atividade como é seu dever e sua competência. Portanto, não creio que, em suma, tenha resultado comprometido o desenvolvimento das suas atribuições. Muito obrigada. Já aqui foi referido pelos meus colegas deputados que me antecederam que alguns dos casos que aconteceram até quase não de forma legal, porque quem era detentora do processo era a PJ, que tinha a sua atividade e tinha-lhe sido atribuída, portanto, as investigações sobre o furto e algumas divergências com a Polícia Judiciária Militar, não deixar a PJ entrar no quartel quando houve o achamento, algumas questões que foram relacionadas e que já aqui foram referidas, que foram acontecendo. Em seu entender, e a sua antecessora, a doutora Joana Marques Vidal, ontem colocava algumas dúvidas relativas à existência da PJM, havendo uma polícia judiciária que poderia assumir e duas polícias não seria o ideal. É desta opinião também, Sra. Procuradora? Sr. Deputado, eu há pouco penso que já, enfim, de algum modo, pelo menos, respondi à questão que me está a colocar. A questão é que, além do mais, tendo eu, aliás, desempenhado funções durante cerca de ano e meio na direção do DIAP de Lisboa, e havendo no DIAP de Lisboa uma secção em que, com competência para justamente os crimes previstos no Código de Justiça Militar e em que, portanto, a magistrada que lá desenvolve funções, penso que ainda atualmente a mesma magistrada, aliás, nunca me reportou, magistrada, estou a falar de Procuradora da República e senhoras Procuradoras adjuntas também aí colocadas, nunca me foi reportado qualquer facto ou conjunto de factos que me permitissem, no fundo, qualquer juízo de desvalor relativamente à prestação da Polícia Judiciária Militar e, portanto, a circunstância de ter ocorrido, repito mais uma vez, um facto ainda que grave, envolvendo pessoas, quadros da Polícia Judiciária Militar, não me permite referir que será só por esse facto enfim, de comprometer todo o trabalho de qualidade que outros elementos, a maioria dos elementos certamente da Polícia Judiciária Militar, vêm desenvolvendo ao longo de anos e em centenas ou milhares de processos e, portanto, no fundo, é isso que consigo referir. Não sei se estou a responder à pergunta que me colocou.
Eu coloquei esta questão também relacionada com o futuro, aprendermos alguma coisa com o que se passou, para podermos corrigir para o futuro e agilizar também, mas penso que sim, em termos gerais, com o que já tinha respondido e com o que a senhora Procuradora respondeu agora, está explícito o seu pensamento sobre este assunto. Confirma que o Ministério Público seguiu uma linha de investigação que admitia a possibilidade deste furto estar relacionado com atividades terroristas, até pela classificação, como já referiu? Exatamente. Sim, estava em aberto um cenário desse tipo. Era uma das linhas de investigação que se equacionavam. Sim. Até porque a classificação sendo de especial complexidade, é como foi classificado, não sei. Creio que sim. Permitia que houvesse mais, a investigação fosse diferente do que de um simples furto. Será isto? Eu não, juridicamente, não percebo nada de é só precisava também de saber e que me ajudasse neste... Não especificamente em função da natureza do crime, mas em função ou do número de arguidos ou de outras dimensões que são equacionáveis para uma tal classificação. Mas sim, era uma das linhas de investigação, era essa, como há pouco referi, poderia o furto ser meramente, ou o suposto furto, aquilo que se perfilava na altura como sendo um furto. Poderia ou não ser meramente instrumental ou com ele coexistirem outro tipo de ilícitos, nomeadamente associação criminosa, tendo em vista o tráfico de armas, enfim. E, portanto, uma das linhas era efetivamente essa. Muito obrigado, Sr. Considera a Sra. Procuradora que o material que continua desaparecido pode constituir perigo para a segurança nacional, tendo presente que pode ter informações de outros processos que podem estar ou não conjugados com este processo? Como já referi, tanto quanto é do meu conhecimento, existe este único processo em que se está justamente em investigação o desaparecimento do material e o achamento subsequente e, portanto, tudo aquilo que envolve todo este circunstancialismo que rodeou uma e outra coisa e, portanto, englobado neste universo está também ainda o material que se encontra em falta. Eu perguntei também sobre as questões da qualificação do processo e de ser classificado, ir muito além daquilo que era o simples furto, da possibilidade de haver também esta questão de atividades terroristas, porque vi da parte do Sr. Ministro da Defesa e do próprio Primeiro-Ministro, quando fizeram algumas considerações sobre o achamento, em que, por um lado, deram cobertura à atividade da PJM, que já verificámos aqui que não estava dentro da legalidade, porque a detentora da investigação seria a PJ, é a PJ, e, por outro lado, também o Sr. Primeiro-Ministro chegou a dizer que, tenho aqui uma notícia que diz, António Costa diz, não há suspeita de terrorismo no caso de Tancos, a investigação defende o contrário. E portanto, não acha que isto prejudica a investigação? E terá tido ele informações? A senhora Procuradora falou com ele sobre estes assuntos ou o assunto de Tancos? Claro que não falei de todo, não falei. Portanto, não sei. Sei apenas aquilo que há pouco já referi, que me permito não repetir, mas, no fundo, digamos, para o Ministério Público, o enquadramento jurídico-penal foi o que há pouco referi. Quanto ao mais, não poderei pronunciar. Muito obrigado. A doutora Joana Marques Vidal reconheceu ontem, e já aqui foi referido, era importante até porque eu vou analisar esta situação de outra forma, diversa daquela que foi analisada até agora. Reconheceu ontem aqui na Comissão a existência de uma denúncia anónima, que tinha aí 4 meses antes do furto de Tancos, da data do furto de Tancos, e da questão
Perante esta denúncia e considerando a sua gravidade, o Ministério Público propôs um conjunto de diligências ao juiz da Comarca do Porto, que se mostrou incompetente para o processo, depois ao de Leiria, e acabou o juiz Ivo Rosa, veio pronunciar-se no sentido do indeferimento do mesmo, considerando que as alegações seriam vagas, não se justificando dessa forma as diligências solicitadas pelo Ministério Público. E o processo foi arquivado. Eu colocava 2 ou 3 questões sobre este assunto. Conhece este processo? Alguma vez o leu? Não. Mas conhece o processo de conversar das referências, os senhores procuradores? Sim, uma ou outra referência, mas em pormenor não, de todo, nem nunca o li. Nunca o tive fisicamente presente. Não. Verificando-se que, afinal, as alegações não eram vagas e que ocorreu mesmo o furto, a senhora Procuradora acha que poderá vir a reabrir este processo? Dar ordem para reabrir este processo? Ao Sr. Deputado, a questão é que, como já referi, na investigação que está a ser levada a cabo, está tudo a ser avaliado e analisado e aprofundado, ou seja, está não só a questão inicial, não é, do furto, do desaparecimento daquele material, como a sua recuperação e todo o circunstancialismo que levou a uma ou outra coisa e todas as responsabilidades correspondentes. A circunstância de, em momento anterior à prática, aos factos que levaram ao furto, ao desaparecimento do material das instalações militares, a circunstância dele ter sido, desse cenário ter sido colocado nesse tal expediente, os colegas titulares da investigação certamente que neste momento já terão avaliado a relevância que essa notícia teve para que essa notícia, sob a forma de denúncia anónima, naturalmente teve para, enfim, delinearem a investigação da forma como a vêm delineando. Eu coloco só esta questão porque, com aquilo que já aqui nesta Comissão se conheceu, com os factos do roubo, com aquilo que se prevê que venha a aparecer novos dados sobre esta situação, como a senhora Procuradora mesmo disse, portanto referiu que as linhas de atuação, no fundo, de investigação são sobre o desaparecimento e o achamento, se não seria de reabrir aquele processo e a pensá-lo até a este processo, em termos, até para ter uma amplitude maior, em termos da noção, em termos, no fundo, uma investigação total daquilo que se passou e aprendemos também com tudo o que se passou para podermos, para o futuro, melhorar. Era esta a linha de pensamento que eu tinha. Eu sobre isso, Sr. Deputado, a única coisa que posso referir é que, antecipando aquilo que certamente terá estado presente na mente dos colegas titulares do processo e aquilo que, enfim, a estratégia seguida em termos investigatórios é que a existência dessa concreta denúncia anónima não é, nem foi, em momento algum, desprezada. Ou seja, o conjunto de factualidade que dela consta não foi seguramente desprezado o seu conteúdo e, portanto, penso que com isso posso, no fundo, dar a entender muito claramente que, independentemente do aspecto formal, abertura ou não reabertura, a substância daquilo que consta expresso nessa denúncia anónima não foi seguramente desvalorizado ou desatendido. Eu coloco só, e desculpe estar a voltar a esta situação, pronto, porque era importante até ao ponto, porque é que não foi comunicado ao próprio Exército essa denúncia anónima e o próprio arquivamento do processo.
porque sendo o arquivamento, havendo um processo instaurado, ou mesmo havendo arquivamento, porque é que não foi dado o conhecimento às instâncias militares ou ao Exército? Sr. Deputado, em termos, digamos, formais, os requerimentos do Ministério Público, as promoções do Ministério Público não foram atendidas. Porém, a situação é que toda a investigação corre em conjunto, ou seja, houve um primeiro processo ao qual foi apenso outro processo e outro processo. Portanto, estamos a falar de 3 processos. E, portanto, a circunstância de formalmente a pretensão ou as pretensões sucessivas não terem sido atendidas não significou qualquer, digamos, desvalorização ou desconsideração daquilo que constava da denúncia inicial. No fundo, e agora, tanto quanto eu julgo que tenha correspondência com a verdade, acho que é isso de que se trata, há um único processo, digamos, a correr termos, mas ao qual estão apensos os outros que, por aspecto, uma razão de ser meramente formal, digamos, perderam a vida enquanto apensos, mas na realidade está tudo em apreciação. Eu não tenho mais questões, mas só uma precisão. Portanto, posso concluir que o atual processo, com os seus apensos, também tem esta linha de investigação, Sim. que é a da denúncia que foi arquivada. Sem dúvida. E que por isso não é necessário abrir um novo processo. Creio Portanto, que também aqui Exatamente. esta vertente da denúncia que foi arquivada, o que é que aconteceu, também está neste Contida. processo atual. Senhora Procuradora, muito obrigado. Senhor Presidente, não tenho mais questões. Não.